Filipos era uma colônia romana, um pedaço de Roma em território macedônio. Por seus caminhos de pedra andavam Paulo e Silas, dois homens estrangeños com uma mensagem estranha. Eles foram seguidos, dia após dia, não por um inimigo óbvio, mas por uma garota. Ela tinha um espírito de adivinhação. Nas sombras, seus donos, homens astutos, enxergaram uma oportunidade de ouro. Eles a exploravam, lucravam com seus gritos e presságios. E ela seguia Paulo e Silas incessantemente. Sua voz ecoava pelas praças. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Era verdade, cada palavra era verdadeira. Mas essa verdade vinha de uma fonte tortuosa, gritada por lábios possuídos. Era um anúncio perverso, uma propaganda demoníaca para a obra de Deus. Imagine a cena. Paulo tentando concentrar-se na oração, na conversa com um buscador, e de repente, aquele grito, de novo e de novo, por dias. A verdade tornava-se um tormento, o testemunho uma tortura. O anúncio do evangelho estava sendo sequestrado por um espírito de mentira. Até que Paulo, já cansado na alma, se virou. Não era raiva contra a menina, era um cansaço santo, uma decisão firme contra a confusão que o inimigo estava criando. Ele olhou para aquela jovem cuja humanidade estava aprisionada atrás dos olhos de um demônio. E em nome de Jesus Cristo, ele ordenou: "Eu ordeno a você que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. O silêncio que se seguiu deve ter sido eletrizante. Pela primeira vez em anos, aquela menina estava em paz. Os pensamentos eram dela, o silêncio era dela. Ela olhou ao redor, talvez assustada, talvez aliviada, talvez não soubesse o que fazer com a própria mente, mas enquanto a luz voltava a seus olhos, a escuridão da ganância tomava conta de seus donos. Seu negócio ruíra, a fonte de seu lucro fácil secara na hora. A liberdade dela significava a falência deles. A fúria deles não era espiritual, era puramente financeira. Eles não perdiam uma filha, perdiam um patrimônio. Foi assim que uma batalha espiritual no reino invisível se transformou em segundos em um tumulto político no mundo visível. Os donos da garota agarraram Paulo e Silas, arrastaram-nos para a praça principal, diante das autoridades. A acusação foi astuta, venenosa e totalmente secular. Estes homens, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade e nos expõem costumes que nós, romanos, não podemos aceitar. Notem, nenhuma menção ao exorcismo, à menina ou à perda de renda. Era pura manipulação, apelando ao nacionalismo e ao preconceito. A multidão se inflamou. As autoridades, pressionadas, agiram rápido, sem julgamento, sem defesa. Paulo e Silas foram brutalmente açoitados com varas, um castigo romano severo e humilhante. Sangue, dor, vergonha, e depois jogados na prisão mais interna. Seus pés foram presos no tronco. Na escuridão fria e fétida do cárcere, tudo parecia perdido. A obediência a Deus levara à ruína física. O poder que libertou uma menina os colocara ali. Mas era ali, no fundo do poço, que uma nova canção iria começar. A história não termina com as chagas, mas com um cântico. A prisão não era o fim, era o palco para um milagre maior. Esta noite em Filipos estava apenas começando, e seu desfecho iria abalar os alicerces daquela prisão. Mas essa é uma história para a próxima vez. O que aprendemos aqui? Que a libertação divina nem sempre é conveniente, que confrontar o mal tem um custo e que as verdadeiras batalhas muitas vezes são travadas nas fronteiras invisíveis entre o céu, a terra e o bolso dos homens.